Eu saudo a todos com a santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo, né? Para os irmãos, para os ouvintes da palavra de Deus. Mas antes de lermos a palavra do Senhor, vamos fazer uma oração. Deus santo e poderoso, Deus maravilhoso, estou aqui diante de Ti, Senhor. Estou aqui, meu Deus amado, para transmitir, meu Deus, a Tua palavra. Que a Tua palavra venha fazer efeito nas vidas, nos corações, meu Deus. Aonde alcançar, Deus, esta palavra, meu Pai amado. Que o Senhor venha, meu Deus, fazer uma grande obra em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos ler aqui a palavra de Deus no livro de João, no Evangelho segundo escreveu João, que diz assim no capítulo 19 e o versículo 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e pôs em cima da sua cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele se disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado Deus. Engrandecido é o Senhor. Irmãos, essa palavra do Senhor, né? Essa palavra de Deus é uma palavra muito maravilhosa para nossas vidas. Quando a gente lê, né, ela e a gente entende o que ela está falando. A palavra de Deus, ela tem que ser lida e relida, né? Para poder a gente entender. Pilatos, ele era o governador, né? Na época. E Jesus passou pelo seu tribunal, né? Jesus passou por Pilatos. E quando os soldados foram prender Jesus, aí procuraram, né? Tava lá com Judas junto também. Soldados chegaram tudo armado para buscar o nosso Senhor. E quando eles procuraram entre os discípulos, porque os discípulos pareciam todos, né, um com o outro, com Jesus, os judeus, era tudo assim, se vestiam iguais, cabelo, barba, tudo iguais. Então, foi preciso até que Judas desse um beijo, né, no Senhor, para poder saber dali quem era o que eles estavam procurando. E os soldados ainda chegando, perguntando quem era Jesus, né? Aqui nós vamos ver, aqui, ó, para nós ter mais uma certeza do que aconteceu. Aqui no mesmo livro de João, só que volta um pouco, né? No 18 diz assim, ó. E respondendo-lhe a Jesus Nazareno, disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traíra, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscais? E ele disse, e eles disseram, né? Os soldados disseram: a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscas a mim, deixai estes. Louvado seja Deus. Veja bem, eles chegaram para prender Jesus. Quando Jesus falou: sou eu, foi aquela autoridade dos céus. Quando Jesus falou: eu sou. Aleluia. Lembra daquele eu sou? Lá no início, quando Deus mandou tirar o povo lá do deserto, que Moisés perguntou: o que é que eu vou dizer lá, meu Deus, para Faraó? O que é que eu vou dizer? Aí Deus disse: fala para ele que o grande eu sou te mandou.
Aleluia. Esse grande eu sou é um nome poderoso, irmão. É um nome grande. Os soldados, cheios dos demônios, né? Que iam prender Jesus, estavam cheios. Quando Jesus disse, eu sou, caíram por terra. Caíram. Não conseguiram ficar em pé. Aí Jesus, né? Jesus falou, epa, deixa lá. Vamos lá, dizer novamente, perguntar. Quem vocês estão procurando mesmo? Já falei, sou eu, leve-me. Aleluia. E assim se cumpre, né, a palavra de Deus, que diz assim, ó, que ele se entregou à morte. Ele se entregou. Ninguém tirou a vida de Jesus. Jesus se entregou por amor de nós, por amor às nossas vidas. Ele se entregou. Ele é maravilhoso, esse Jesus. Ele podia muito bem, né? A hora que os soldados caíram por terra, deixar eles cair lá e escapar, ir embora. Mas foi para isso que ele veio. Ele não ia fazer isso, porque foi para isso que ele veio. Foi para morrer na cruz. Morte de cruz, a pior morte. Essa morte era para os piores criminosos da época. Eram os piores que tinham que passar por essa morte de cruz. Era reservada para os piores homens. Como também do seu lado esquerdo e direito, né, se encontravam dois criminosos. E esses criminosos colocaram Jesus bem no meio deles. Também tem um significado quando está no meio daquela crucificação. O do meio quer dizer que é o pior dos criminosos, o pior do homem. Está ali sofrendo aquela pena porque ele é o pior. Então o do meio ainda levava uma carga maior. Mas Jesus, Pilatos colocou ele no meio, né? Mas realmente, Jesus, ele é o meio de tudo. Ele tem que estar no meio da nossa vida. Ele tem que estar no meio da nossa família. Ele tem que estar no meio. Se ele não estiver no meio, a nossa vida, nada tem graça. Sempre ele está no meio de tudo. É o Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. E Pilatos também fez uma grande coisa, né? Pilatos escreveu numa tábua, mandou escrever um dito assim, ó, somente para zombar de Jesus, mas ele não estava zombando, e realmente eles estavam falando a verdade. E ele colocou lá na cruz, em 3 idiomas, meus irmãos, em 3 idiomas. A Bíblia nos diz que ele colocou no grego, no latim, louvado seja Deus, e no hebraico. 3 idiomas ele colocou: Jesus, o Rei dos Judeus. Aleluia. Ele escreveu exatamente o que Jesus é. Rei. E morreu como Rei dos Judeus. E até hoje ele é o nosso Rei. Começou nos judeus e veio para nós que somos os gentios. Estamos, aleluia, louvado seja Deus, com esse Rei da glória. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ele pensou que estava zombando, né, Pilatos? Achou que estaria zombando de Jesus. Mas não. Ele pregou, não aquela placa, verdadeiramente. Ele estava dizendo o que Jesus era. Verdadeiramente o Rei dos Judeus. E veja bem, Pilatos, ele antes, né, ele entrava na audiência lá, fazia umas perguntas para Jesus. Jesus pouco respondia. Ele se indignou com Jesus, porque Jesus não estava respondendo às suas perguntas. E ele perguntou a Jesus: você não vê? Por que você não me responde? Você não vê que eu posso te crucificar, te mandar e posso te soltar. Eu tenho essa autoridade. Mas por que você não está me respondendo? Aí Jesus falou que nenhuma, aleluia, autoridade teria em cima de Jesus se não viesse do alto. Jesus falou para ele: você tem essa autoridade porque foi dada dos céus, foi dada de Deus para você. Porque senão você não tinha nenhuma autoridade sobre a minha vida. Aí Pilatos, né, ia lá, falava com o povo. Pilatos estava que nem
sei lá, não estava sabendo resolver a situação de Jesus. Ele estava vendo que Jesus era inocente, ele estava vendo que eram os fariseus que estavam tentando prejudicar Jesus. Pilatos estava vendo que Pilatos ele sabia lidar com os criminosos. Ele fazia isso, era sempre, né, o trabalho dele. E ele viu que em Jesus realmente não tinha crime. Então ele ficava. Foi lá, ele chegou uma hora que ele chegou num povo que estava tudo lá na frente, reunido, esperando a sentença de Jesus. E nós estamos na Páscoa e sempre nessa época a gente solta um prisioneiro. Então eu vou soltar o rei dos judeus. E os povos, não queremos que solte ele. Queremos que solte Barrabás, o outro prisioneiro criminoso. E soltou Barrabás, não soltou Jesus. Irmãos, né? A gente sabemos que o Senhor Jesus ele veio para isso, que ele estava destinado a isso. Foi para isso que ele veio, foi para isso que ele nasceu. Mas a gente fica furioso, né? E a gente fica assim, como o povo, né, não recebeu Jesus naquela época. Não receberam. Mas hoje é a mesma coisa. Não tem diferença. A gente olha muito para aquele povo que crucificaram a Jesus, que não deram a ele, né, crédito. E hoje? E hoje quantas pessoas também não dão crédito à palavra de Deus? Quantas pessoas não entendem que Jesus morreu na cruz pela vida deles? Quantas pessoas continuam assim ainda, agindo dessa forma? Não dando crédito à palavra de Deus, não entendendo essa palavra, falando que é palavra de homem, escrita por homens. Quantas pessoas também não fazem isso? Ainda estão com Jesus pendurado numa cruz, né? Porque para ele Jesus não morreu pela vida deles. Mas eu quero dizer, meus queridos, que ele morreu por nós, que ele entregou a sua vida por nós. Ele foi para o matadouro, aleluia, como ovelha muda. Ele se entregou e ele assumiu tudo aqueles pecados, caiu sobre ele, toda aquela culpa que era nossa, que era nossos pecados, caiu sobre a vida dele. Aleluia. E Pilatos chegou até a perguntar a Jesus. Perguntou a Jesus, que verdade é essa? Que verdade é essa que você fala? Mas só que Pilatos fez a pergunta e saiu da audiência. Não esperou Jesus responder. Oh, Pilatos. Pilatos, você não esperou para ouvir da verdadeira verdade. Ali, a verdade era o próprio Jesus, ali na tua frente. Aí Jesus disse, foi para isso que eu vim, para falar da verdade. Aí Pilatos pergunta, que verdade? Mas também não espera a resposta. Sai, vai lá para fora de novo, falar com o pessoal, falar com aqueles homens da lei. Não espera o que Jesus ia falar da verdade. Perdeu a oportunidade de ouvir. A própria verdade, falar da verdade. Oh, aleluia. Oh, maravilhoso esse Jesus. E vejam bem, meus irmãos, Pilatos, Deus usou até a esposa de Pilatos. A esposa de Pilatos, ela teve um sonho, né? E ela não compareceu diante de Pilatos, mas ela mandou avisar ele por alguma pessoa, né? Com certeza. Falou assim, para ele não se meter na causa desse homem. Para ele não se meter, porque esse homem era justo. Vou até ler aqui para os irmãos ver. Veja bem, se encontra no livro de Mateus, capítulo 27. Ela falou assim, ó. E estando ele assentado no tribunal, Pilatos, sua mulher, mandou-lhe dizer, não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas Pilatos nem deu ouvido o que a sua esposa mandou lhe dizer. Ele nem deu ouvido, não é? Por quê? Porque levantaram um complô contra Jesus. Os fariseus eram cabeça de tudo isso. Fez a cabeça dos judeus, para os judeus pedir a crucificação, não é?
para os judeus pedir a crucificação de Jesus. E Pilatos, olhando aquilo tudo, vendo aquilo tudo, qual foi a atitude dele? Falou: lavo minhas mãos. Lavo minhas mãos, porque eu não vou sujar minhas mãos com sangue de inocente. E entregou Jesus a ser crucificado. Entregou nas mãos dos malfeitores. E Jesus foi massacrado, né, irmão? Como nós sabemos. Como nós já sabemos que lá no livro de Isaías fala que ele foi moído pelas nossas transgressões. O pecado que estava sobre nós caiu tudo em cima dele. Caiu tudo em cima do Senhor Jesus. O pecado das nossas vidas caiu sobre ele. E ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus. Louvado seja Deus. Quer dizer que você pode ver que Deus preparou a esposa de Pilatos. Pilatos mesmo não acreditava que Jesus tinha alguma culpa. Mas ele fez uma placa e colocou lá para todo mundo ver em cima da cruz. Porque onde Jesus foi crucificado, onde ele estava sendo crucificado, era o lugar onde passavam pessoas, né? Perto da cidade. E onde as pessoas passavam. E as pessoas todas leram, porque estava no idiomas, onde todas podiam ler. Estava em 3 idiomas, quer dizer, no idioma muito importante daquele lugar. O idioma de Roma, dos judeus, estava nos idiomas deles. Da Grécia, dos gregos. E todos eles leram. Não passou ninguém que não lesse. Porque estava dividido em 3 idiomas. Nos idiomas mais principais daquele lugar. Louvado e engrandecido é o Senhor. Aleluia. E pregou a placa lá, na cruz. E até hoje, né? Até hoje nós sabemos que ele é o nosso rei. O nosso rei, o nosso eterno rei. E aquele ladrão, né? Que tinham 2 ladrões. Um do lado e outro do outro. E Jesus no meio. Aquele ladrão, eu não sei. Ele pode até ter lido aquela placa, né? Ele pode até ter visto aquela placa. Porque ele falou assim, ó. Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Então ele reconheceu que Jesus era rei. Ele reconheceu. Quantos aí de nós, né, irmãos? Quantas pessoas não reconhecem que Jesus é rei? Que Jesus é o Salvador? Irmãos, não adianta nada você louvar a Deus. Não adianta nada você ler até a palavra. Não adianta nada você fazer parte de uma congregação, fazer parte de uma igreja. E todo dia nessa igreja, todo santo dia, bater cartão, todo dia. Mas se você não olhar para a cruz, se você não ver, não ser lavado com o sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz, não adianta nada, meu irmão. Porque a salvação vem dali, da cruz. Ali é a salvação para nossas vidas. O Cordeiro de Deus foi morto para nos dar a salvação. A salvação vem dali, ó, da cruz, da cruz. Se nós não reconhecemos isso, não adianta nada para nossas vidas. E aquele homem, né, na última hora, nos seus últimos minutos de vida, ele reconheceu, ele disse: lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Louvado seja Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. E Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo lá no paraíso. Aleluia, que maravilha. Que coisa gloriosa. Coisa maravilhosa. E Pilatos, que é Pilatos, ficou lá com ele, conversou com ele. Veja a diferença. Era um homem, um governador, cheio de autoridade. Conversou com Jesus, perguntou se ele era rei, de onde era o reino dele. Jesus disse: meu reino não é dessa terra, meu reino não é daqui. Ele teve a oportunidade, Pilatos,
conversou com Jesus, ficou com Jesus, mas não entendeu. Ainda o Deus usou a esposa dele e deu um sonho à esposa dele. A esposa dele mandou contar o sonho. Não se meta com esse homem, Mirabadagaçou. Aleluia. Não se meta, é um homem justo. Mas ele não deu ouvido também. Ao contrário, lavou as mãos e entregou o Senhor Jesus. Aí você vê o que foi que os fariseus fizeram? Os fariseus? Não, Pilatos, não. Não escreve que ele é rei dos judeus, não. Tira isso. Faz outra placa, escreve dizendo que ele disse que é o rei dos judeus. Ele se pronunciava rei. Ele se dizia rei. Pilatos falou, acabou. O que eu escrevi, escrevi. Não tiro uma palavra, não tiro uma letra. É lá, é aquilo lá que eu escrevi. Pilatos falou. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. E acabou. Aleluia. Você viu? Que coisa maravilhosa. Não mudou nada. Louvado seja Deus. Pilatos colocou lá a placa e ficou. E ele é o nosso rei. O nosso rei. E quando Jesus, lá nos Salmos fala, quando Jesus chegou no céu, ele foi recebido pelos anjos. Aí vem chegando o Rei da Glória. Eita, coisa linda. Lá no Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Aleluia. Entrará o Rei da Glória. Eita, Rei da Glória. E alguém perguntou, quem é este Rei da Glória? Aí responderam, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos e entrais, e as entradas e eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí perguntaram novamente, no 34:10, quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É o Senhor dos Exércitos. Ele é o nosso Rei da Glória. Levantai as vossas cabeças. Olhai para a cruz. Olhai para o Senhor Jesus. Faça, aleluia, se você ainda não fez, faça uma aliança com esse Jesus. Tenha um compromisso com esse Jesus. Porque aonde ele estiver, estejais vós também. Ele foi preparar lugar. Com certeza, ele já preparou. Já está preparado esse lugar para nós. Esse lugar. Mas nós temos que ter o sangue na vida. O sangue da cruz, que foi derramado na cruz. Aquele sangue poderoso. Um homem que não teve culpa de nada. Um inocente. Não teve pecado nenhum. Foi o único que não teve pecado nessa terra. Que viveu aqui e não teve pecado nenhum. Foi o Senhor Jesus. Ele foi oferecido como sacrifício para a minha e a tua salvação, para a nossa salvação, porque a nossa salvação só vem de Jesus. Não é por obra, não é porque você é bonzinho, não é porque você ajuda, não é porque você faz caridade, não é porque você vai na igreja, não é porque você louva, não é porque você prega, aleluia, é pelo sangue do Cordeiro que foi derramado lá na cruz, por esse Rei da Glória, aleluia, é por ele, aleluia, a tua salvação, meu querido ouvinte, meu querido irmão, meu querido, aleluia, abra bem os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, abra bem os seus ouvidos para entender o que o Senhor está lhe falando, nessa mensagem que o Senhor está transmitindo para você, aleluia, louvado seja Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi assim que João Batista pregou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, os 3 idiomas significam o mundo inteiro, aleluia, e tem que entender que o Senhor Jesus morreu por você.
o mundo inteiro, todos os idiomas, todo o universo tem que entender que ele morreu naquela cruz, naquela pior morte. Ele morreu por mim e por você. E ele disse: não vão me tirar a vida, eu vou dar a minha vida. Eu vou dar a minha vida por amor de muitos. E foi por amor de muitos mesmo. Quantos já estão dormindo no Senhor? Quantos? Nós não sabemos. Quantos que vão estar na glória com o Senhor, nós não sabemos. O que sabemos é que você é convidado para fazer parte dessa família que vai morar lá no céu, junto com Jesus. E nós vamos ver ele face a face. Nós vamos ver as suas mãos furadas. Nós vamos ver a sua pele, a sua carne furada, onde enfiaram a lança no seu peito. Nós vamos ver as cicatrizes de Jesus. E ele vai dizer que foi por todos nós. Aleluia. E ele vai estar lá, nos servindo, junto conosco, naquele grande dia. Grande vai ser aquele dia para nós. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E eu te convido, mais uma vez, eu te convido, em nome do Senhor Jesus. Se você não tem aquela aliança com ele, faça. Se você não tem um compromisso com ele, vá fazer. Procure ele. Procure, vá para a cruz. Olha para a cruz. Louvado seja Deus. É aí onde vai vir a tua salvação. É lá na cruz. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um. Que Deus abençoe a cada um de nós. Ainda tem muita mais coisa para falar, mas não dá. O vídeo fica muito comprido. Mas amém. Estaremos fazendo logo outros vídeos, né? E quem sabe, na continuação dessa palavra tão maravilhosa. E Pilatos, sem saber de nada, ele escreveu na cruz. E ainda bateu o pé, né? Ainda bateu o pé lá nos fariseus. O que escrevia, escrevia. Acabou. Ele já não aguentava mais os fariseus, de tanto que buzinava no ouvido dele, de Pilatos. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a cada um de nós. Cada um de nós. Que podemos ficar firme, levando também a nossa cruz. Louvado seja Deus. Porque o maior, o Senhor já fez. A maior coisa, ele já fez. Ele já pagou por nós. Ele já pagou os nossos pecados. Nosso pecado está pago. Quando ele falou, está consumado. Está tudo consumado. Acabou. Pagou por nossos pecados. Não precisa eu pagar mais nada. E nem você. A salvação está em aberto para nós. É só você querer. É só você querer. Amém? Deus abençoe.